Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, a gente vai falar bastante sobre o jogo dessa quinta-feira, né? Operário e Vasco pela Copa do Brasil. Jogo importante para o Vasco voltar a vencer, voltar aí a trazer moral, confiança, né? E autoestima de volta para a sequência aí do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. E vamos falar sobre outros assuntos muito importantes, que é a busca do Vasco por treinador, que está muito próxima, né? O Vasco está muito próximo de anunciar um novo técnico que já pode comandar a equipe nesse final de semana contra o Palmeiras aí pelo Campeonato Brasileiro, lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o plano B, caso esse treinador que a gente acabou de citar não aceite a proposta do Vasco, e também vamos falar sobre assuntos referentes ao mercado da bola, né? O Vasco pode estar fazendo a maior venda da história do nosso clube centenário, agora na janela do meio do ano, e obviamente ir atrás de contratações, como falou o próprio presidente Pedrinho, né? Que deve trazer jogador de peso, né? O Vasco deve fazer pelo menos uma ou duas contratações de um nível bem alto aí para o restante da temporada. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Teremos também a participação aqui do Carlos Berbet e do Gustavo Ribeiro, né, comentando sobre a partida, falando sobre assuntos importantes aí do Fernando Diniz, de treinador. Então peço para você acompanhar, assistir o nosso vídeo aqui até o final. Peço também a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha no nosso vídeo, e convido você, vascaíno, que ainda não é inscrito, né? Você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal. Lá embaixo, ó, lá embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, né? Clica nele, vem fazer parte da nossa família aqui todo dia. Todo dia tem vídeo, tem informação e tem novidade para vocês aqui no nosso canal. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o jogo dessa quinta-feira, né? Operário e Vasco, terceira fase da Copa do Brasil, né? O Vasco que será comandado pelo treinador interino Felipe, né? O Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, né? Vai assumir o cargo aí, deixado pelo Carille, que foi demitido após a última partida, né? A derrota do Vasco para o Cruzeiro. Felipe é um cara que conhece muito bem o elenco, participou da montagem, tá no dia a dia ali do grupo, né? Não acho que o Felipe vai fazer grandes mudanças, não acho que ele vai fazer ali grandes alterações. Acho que ele vai manter ali o time base, pode entrar com o Tietê no time titular, né? O Tietê que voltou a ser relacionado, viajou com a equipe lá para Curitiba. Tivemos também a volta do Adson, né, que é uma grata surpresa, voltando a ser uma opção ali no banco de reservas, né, provavelmente para entrar no segundo tempo. Mas o time base deve ser praticamente Léo Jardim no gol, na lateral direita PH e na lateral direita Lucas Piton voltando, né? Ele foi poupado no último jogo. Dupla de zaga João Vitor e o Lucas Freitas, lembrando ali que o Maurício Lemos segue fora, segue lesionado, né? Com uma fratura na costela. Meio de campo a gente deve ter Hugo Moura jogando de primeiro volante. A grande dúvida é se ele entra com o Tietê, com o Jair ou com o Paulinho ali como segundo jogador de meio de campo, fechando ali, né, o quarteto Nuno Moreira e o Felipe Coutinho, e lá na frente Rayan e Pablo Verrete, né? Deve ser aí a equipe titular do Vasco. O Vasco tem a obrigação ali de pelo menos sair com um empate para decidir o jogo em casa, né? Lembrando que o Operário vem de 4 jogos seguidos sem vitórias, então vem numa sequência horrorosa, vem muito mal aí no Campeonato Brasileiro da Série B, né? E o Vasco também não vem muito bem, mas com o elenco que tem, com os jogadores que tem, eu acho que tem que vencer, né, cara? Tem que ganhar essa partida, ainda mais pela questão de moral, de confiança, de autoestima, né? O Vasco vencendo esse jogo, com certeza vai trazer uma tranquilidade a mais aí para a sequência aí das competições que a gente tem pela frente. Então é isso, né? O Vasco indo a campo nessa quinta-feira, fora de casa. A gente vai fazer para vocês todo o pré-jogo, vamos estar acompanhando tudo que está acontecendo na partida, né? Vamos ter imagens direto lá do Paraná, né? Então podem ter certeza que a gente vai fazer uma cobertura muito bacana para vocês aqui no nosso canal também. Agora, vamos falar sobre treinador, cara, porque o Vasco está muito próximo mesmo, de anunciar o novo técnico, né? O Vasco ontem avançou demais
mais negociações com o treinador Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz que já trabalhou no Vasco, fez um trabalho muito curto, né? Há alguns anos atrás, é um cara que tem um carinho muito grande pelo Vasco. Recentemente ele deu uma entrevista, inclusive falando que ele quer voltar, né? Que ele tem uma dívida, que ele quer retornar ao clube, né? Para poder fazer um trabalho de longo termo aí no Vasco da Gama. E o principal, né? O principal que a gente não pode esquecer, o Fernando Diniz, ele é muito admirado pelo Pedrinho, né? O Pedrinho, ele rasgava elogios, o Pedrinho é muito fã do trabalho do Fernando Diniz e vice-versa. O Fernando Diniz também gosta muito do Pedrinho, os dois já têm uma amizade, já têm um relacionamento, né? Ontem tivemos muitas reuniões acontecendo ali entre os empresários do Fernando Diniz e a diretoria do Vasco, né? O Fernando Diniz vai ter que reduzir um pouco do salário dele para poder assumir o comando do clube, mas parece que isso não será um problema, né? Parece que o Fernando Diniz está disposto a ter essa redução salarial para poder assumir o Vasco, principalmente porque ele gosta do elenco, pelo que a gente soube, ele gostou ali, né, das peças que ele teria em mãos para trabalhar, e ele gostou também de saber que no meio do ano o Vasco vai contratar jogador, que o Vasco vai ter peças de reposição, que o Pedrinho vai ao mercado trazer ali pelo menos 2 grandes nomes, né, 2 jogadores de um peso um pouco maior e outras contratações de composição de elenco. Então, pelo que a gente soube, Fernando Diniz está muito motivado, provavelmente, eu diria ali que 90% de chance do treinador ser realmente aí o novo técnico do Vasco, porém, o Vasco tem um plano B, o Vasco tem um outro nome ali que poderia assumir caso aí essa situação do Fernando Diniz acabe não indo à frente, que é o Paulo Pesolano, né, ex-treinador do Cruzeiro, ex-treinador do Valladolid lá da Espanha. Vou ser bem sincero, não me agrada, tá? Não acho que é um treinador que daria conta, não acho que é um treinador que faria esse time do Vasco jogar. Eu, particularmente, apesar das críticas que muitos fazem ao Fernando Diniz, eu acho que é um treinador que pelo menos vai tentar fazer esse time do Vasco jogar bola. Ele pelo menos vai tentar fazer esse time do Vasco ser ofensivo, ter posse de bola. Eu sei que tem muita gente me criticando nos comentários, muita gente falando que eu sou maluco, cara, mas dentre os treinadores que tem hoje livre no mercado, o Vasco não vai conseguir contratar o Tite, o Vasco não vai conseguir contratar Jorge Sampaoli, o Vasco não vai conseguir contratar Jorge Jesus, todos treinadores muito caros, está fora da realidade do Vasco da Gama. O único que talvez realmente tenha essa realidade financeira e tenha a vontade, cara, o cara tem que ter vontade de assumir, realmente é o Fernando Diniz nesse momento. Então eu acredito que entre hoje e amanhã a gente já possa ter essa definição e digo mais, tá? O Vasco, o Pedrinho, ele já quer ter o Fernando Diniz comandando a equipe no próximo jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né? Já que é o Fernando Diniz na beira do campo ali, né? Dando ali as instruções para os jogadores, o que para mim seria sensacional, né? Uma dupla ali, né? O Fernando Diniz junto com o Felipe trabalhando juntos, né? Para poder dar um choque de ordem, né? Dar ali uma modificada nessa atitude, na forma dessa equipe jogar, que realmente é uma forma muito retranqueira. O Carille vinha fazendo um trabalho ali, na minha opinião, muito ruim, e eu acho que sim, um treinador chegando pode fazer essa modificação. E aí, falando um pouquinho sobre o mercado da bola, né? Como falei, um dos motivos do Fernando Diniz estar animado de poder assumir esse elenco do Vasco, que já tem algumas peças interessantes, é o fato de, no meio do ano, na janela internacional, o Pedrinho, que é o presidente, já ter prometido que vai contratar pelo menos 1 ou 2 grandes nomes, né? Jogadores de impacto. O Pedrinho falou isso, veio da boca dele, em entrevista que ele deu recentemente. O Pedrinho falou que vai ter contratações que vão ser jogadores que vão chegar para resolver problemas do Vasco da Gama e, óbvio, vão chegar outros também para composição de elenco. E aí você vai me perguntar, pô, Mário, mas de onde vai sair esse dinheiro? O Vasco não está endividado, o Vasco não está com problemas sérios aí de questão financeira? Sim, porém o Vasco vai fazer a maior venda da história do nosso clube. O Rayan, né, que acabou de renovar contrato com o Vasco recentemente, né, uma renovação até o final de 2026, até o final do ano que vem, ele deve ser vendido, ele está sendo cobiçado, né, diversos clubes do futebol europeu estão brigando, né? Estão fazendo um leilão pelo Rayan. Então, provavelmente, essa venda aí pode passar aí de 30 milhões de euros, vai acabar salvando o ano do Vasco, né? O Vasco vai ter condições de manter salários em dia, de botar a casa em ordem, de investir aí no centro de treinamento e, principalmente, de investir nessas contratações
que eu acabei de citar, né, em contratações aí de 2 jogadores de peso e outras contratações de composição de elenco aí, que serão, obviamente, né, orquestradas junto ao novo treinador, que muito provavelmente será o Fernando Diniz. Galera, o vídeo não acabou. Agora quem vai dar sequência aqui ao vídeo com vocês é o Carlos Berbet e o Gustavo Ribeiro. Eles vão se aprofundar em outros assuntos importantes. Vão falar de treinador, vão falar do jogo. Então fiquem agora com o Carlos Berbet e com o Gustavo Ribeiro. Mas antes, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E agora é com o Gustavo e com o Berbet aqui no canal. Valeu! Fala, rapaziada do canal Mário Coelho Vasco e do canal MC Vasco Play. Eu, Gustavo Ribeiro, junto do meu amigo Carlos Berbet, estamos aqui de volta para comentar de Vasco aí diariamente, como fazemos aqui. E o noticiário de Vasco aí nos últimos dias está sendo bombardeado por notícias em relação a treinador, até porque o Vasco irá a campo de forma interina, né, com o Felipe treinando, não temos mais treinador, o Fábio Carille saiu. Mas a gente tem que lembrar que teremos um jogo extremamente decisivo essa semana, né, Berbet? O Vasco vai começar a decidir a sua vida na Copa do Brasil, competição que ano passado o Vasco chegou até as semifinais, e dessa vez irá enfrentar o Operário na próxima quinta-feira. E o Vasco, no dia de ontem, divulgou a lista de relacionados. E aí a gente vai comentar um pouquinho aqui das ausências, das presenças nessa lista de relacionados. Voltamos a ter alguns jogadores. E para iniciar, eu quero saber qual é a sua expectativa para essa partida, né? Você espera uma mudança de postura com a saída do Carille? Você acha que o Felipe consegue implementar alguma coisa em um dia de treinamento? O que a gente pode ver de diferente para esse confronto, Berbet? Fala, Gustavo. Fala, galera aí que nos acompanha. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam nos acompanhando. Cara, é a segunda vez do Felipe, né, como interino. Já aconteceu isso na reta final da última temporada, né? A comissão, né? Comissão não, perdão. O departamento de futebol entendeu que era a melhor saída por faltarem só 3 jogos, né, para o fim do Campeonato Brasileiro / da última temporada. E aí agora, depois do Vasco escolher o Carille ali, entendeu que a melhor solução era pelo desligamento do profissional, né? Obviamente, o Pedrinho, principalmente, né? Novamente, o departamento de futebol, na figura do Pedrinho, entendeu que a escolha, né, não estava dando mais certo. Enfim, só que o calendário exaustivo, ele não te dá a oportunidade, tipo assim, você chegar e falar, não, pô, peraí, calma aí, acabei de demitir meu treinador, tem como dar um tempinho aí nos jogos até eu, teoricamente, meu time encaixar, né? Basicamente, o Felipe aí, pela segunda vez como interino, ele vai ter que trocar o carro, né? A roda do carro com ele andando, fazendo uma analogia assim, mais ou menos que nós gostamos de utilizar. Então, assim, cara, eu espero sim uma mudança de postura, aquela questão do fato novo ali, né? Um fato novo, entre aspas, já que o Felipe tá ali no dia a dia, né? No CT, principalmente, mas o fato novo com relação a alguns jogadores que hoje são titulares, mas que não conhecem o Felipe, né? Como é o caso até do Nuno também, mas a maioria da base do time titular ainda é do ano passado. Então, assim, acho que vai ser mais na base ali da conversa, né, com relação a esse jogo de amanhã, na próxima quinta-feira, lá em Ponta Grossa. E espero que sim, né? Acho que vai ser um pouco daquele discurso do que o Pedrinho tentou implementar com a sua entrada, podemos dizer assim, a sua maior autonomia no departamento de futebol, a questão do DNA, do Vasco, né? Que o problema não é perder, e sim a maneira como você negocia esse resultado. Então, acho que vai ser um time de um pouco mais de atitude e também com relação ao nível do adversário em si, né? O Operário, que é um time de Série B, apesar de que no retrospecto nós já trouxemos aqui em outro vídeo, costumam ser jogos bastante movimentados, com muita emoção, muitos gols, inclusive. Então, assim, a expectativa é de um Vasco com uma postura um pouco diferente, com uma maior confiança, né? Também o Operário ele não vem um bom momento na Série B, lembrando que quando saiu, foi divulgado, né, definido em sorteio
nós trouxemos aqui um panorama do Operário, era completamente diferente, né? Tinha começado muito bem a Série B, acabado de vencer o campeonato estadual, e como é que as coisas mudam tão rápido, né? Principalmente, de novo, nesse calendário exaustivo aí que vem sendo em 2025, principalmente. Já era uma maratona caótica de jogos, né? Mas assim, agora com o Super Mundial nesse ano, no novo formato, podemos dizer assim, aumentaram teoricamente os jogos, ou basicamente, né, para algumas equipes manteve a quantidade de jogos, mas em um intervalo de tempo menor. Então, assim, cara, eu espero assim um jogo, como é que eu posso dizer, feio, na minha opinião, tá? Feio, sendo sincero para você. Não vai ser aquela coisa linda, maravilhosa de tecnicamente esbanjando os jogadores. Acho que vai ser falta de criatividade, né? Algo diferente disso para mim vai ser surpreendente. Cara, concordo. Enquanto você falava da primeira passagem do Felipe, eu lembro que naquele contexto, né, a torcida pedia muito uma mudança de esquema, né? Só que agora eu acho que não tem muito isso, assim. Eu acho que provavelmente o Felipe vai manter o mesmo time que estava o Carille jogando. A questão do trabalho do Carille não era muito as peças, e sim o rendimento deles em campo, né? O desempenho. Então, vamos trazer aqui a lista de relacionados, né? Temos algumas presenças aí novamente. Eu acho que vale ressaltar ele principalmente o Watson, que é um jogador que sempre era perguntado nas coletivas. O próprio Carille detalhou a dificuldade nessa volta do Watson dessa lesão, uma lesão muito chata, assim. Então, em alguns momentos, ele consegue treinar e aí no dia seguinte ele se incomoda, ele sente. Mas é a importância dele ter uma sequência. Acho importante ele voltar à lista de relacionados. É um jogador que, se estiver 100% fisicamente aí o mais breve possível, vai ajudar muito. Também destacar aí a presença do Tietê, né, que volta à lista de relacionados, né? O Tietê, que estava ausente por questões familiares, questões da saúde do filho dele. Fico feliz com a volta dele, é um jogador muito importante, principalmente pela questão da saúde do filho dele. É muito bom contar de volta com o Tietê. Ressaltar também ali a presença, a volta, né, do Lucas Piton, que é um jogador muito importante que foi uma ausência na última partida contra o Cruzeiro e fez falta, né? Destacar ali também o Luiz Gustavo novamente relacionado, porque se o Luiz Gustavo está relacionado, isso quer dizer que também teremos a ausência de Maurício Lemos, né? As ausências ficam por conta do Maurício Lemos, ainda recuperando da lesão na costela, e o Payet, que ainda também não está 100% ainda em processo de recuperação. Eu acho que são duas ausências que estão fazendo falta, né, Berbit? Com certeza, cara. Até porque, como você citou, né, a questão de o time não tem tanto elenco e talvez ali no meio de campo, né, seja, na verdade, o setor mais bem servido de peças, de qualidade, que realmente teve uma evolução, né, com relação às opções qualificadas da última temporada para a atual. Então, assim, só que é aquilo. Talvez a posição que seja melhor servida na questão de qualidade seja ali o meio de campo, né? Porque, pô, você tem o Coutinho e o Payet. Quando joga um, o outro acaba sendo reserva. O que costuma, nos últimos tempos, ser o Coutinho de titular, e aí o Payet entra ali no segundo tempo. Mas, assim, concordo que ele faz falta, porque nesse ponto mesmo, qualidade do elenco, capacidade de, poxa, você mudar uma peça por outra, né? No caso, o titular pelo reserva, ou então, vamos supor, o Coutinho sentiu um desconforto, ele vai ser preservado nesse jogo, vai começar no banco, então o Payet ganha a chance como titular. Enfim, eu acho que seja a posição que tem um menor, assim, desnível, uma queda de nível quando rola essa troca, porque são jogadores muito qualificados tecnicamente e com certeza vem fazendo bastante falta. E com essa ausência do Payet, um jogador que vem tendo uma maior sequência aí, até mesmo o Alex Teixeira, né? A gente vai falar sobre ele, inclusive, na sequência do vídeo. Sobre o Tietê também acho importante, né? Acho que ele talvez seria ali o titular ideal na vaga ali do Jair, talvez,
para ter uma intensidade maior, também ajudando na recomposição. Enfim, só que acho que ele dificilmente será titular contra o Operário pelo período longe dos treinos, né? Acabou tendo uma queda física não tão acentuada, não tão grave, mas, querendo ou não, é uma situação significativa ali, né, que interfere. Mas você citou, né, dos jogadores que retornaram, tem o Estrela também. O Estrela, ele não tá na lista de relacionados, mas quando você vai olhar lá na postagem do Vasco, quando eles colocam, né, explicando, tal jogador tá fora por conta disso. Se você for comparar a última lista de relacionados com essa, o nome do Estrela ainda estava. Agora, dessa vez, não está. Então, provavelmente, ele já está em fase final ali de recuperação, né? Acredito que nos próximos jogos, quem sabe, né, ele evoluindo bem fisicamente já esteja à disposição. E vai ser mais um jogador aí para ajudar, né? É um jogador que, teoricamente, atua ali na mesma posição do Coutinho e também do Payet. Concordo. Perfeito, Berbert. Você levantou a bola e agora para a reta final do nosso vídeo, eu acho válido relembrar um grande confronto que tivemos entre Vasco e Operário lá no ano de 2022, envolvendo uma pessoa que está ali na lista de relacionados, né? Eu acho que todo mundo que está nos assistindo lembra desse jogo, né? O que ficou conhecido como a Batalha de Ponta Grossa, e Alex Teixeira nos salvou lá em 2022. O Alex Teixeira está na lista de relacionados, né? É uma situação totalmente diferente, né? Aí nesse momento o Alex tinha acabado de chegar, né? Tava alternando entre time titular. Eu lembro que tinha toda uma discussão se o Alex poderia jogar com o Nenê ou não. O Alex, nesse tempo, saiu do Vasco, voltou, não engrenou nesse tempo todo de Vasco, né? Mas volta a enfrentar o Operário, né? Vale relembrar que esse confronto foi 3-2, o Alex fazendo o gol do empate aos 44 do segundo tempo e aos 50 o gol da vitória. Eu acho que esse aí foi o. É claro que a gente lembra muito da Batalha de Itu, né? Mas se fosse para pontuar dois jogos, esses foram os jogos do acesso, né, cara? O Alex foi muito importante aí. E aí, o Berbet, será que aí agora, relembrando esse adversário onde ele já brilhou, será que ele pode entrar, né? Porque o cara, ele estava repetindo, né? O Alex entrava repetidas vezes. Será que o Felipe vai dar oportunidade para ele brilhar novamente em Ponta Grossa? Ou é loucura? Deixa só no imaginário esse jogo. Cara, eu não acho que seja impossível, não, porque o Felipe já fez isso, né? Naquela primeira passagem É dele como verdade. interino, né? Ele deu oportunidade no jogo contra o Atlético Goianiense, em São Januário. O Vasco saiu atrás, conseguiu um empate, né? O Alex foi o destaque naquela partida. Acho que ele marcou um gol e deu assistência para o Maxime. Eu lembro da Foi isso. assistência para o Maxime, mas eu não lembro se ele marcou um dos gols. Mas acho que sim, se não me falha a memória. Mas tem aí agora o fantasma, né, pela frente de novo, o Alex Teixeira, um adversário que foi marcante para ele naquele primeiro retorno ao Vasco, mas no caso, quando ele veio da Europa, né, da Turquia. Então, assim, tem jogadores que gostam de jogar com certos adversários, né? Aqui no Vasco, a gente viu no último jogo o Cássio, né? E parece que ele se transforma jogando contra o Vasco. O Tassiano é a mesma coisa, que hoje está no Santos, né? E propriamente até me fugiu da memória um outro jogador que adora marcar gol no Vasco. O próprio Christian também, que está no Cruzeiro, ele parece que ele se transforma. E o próprio Bolassi, né? Que, enfim, nesse jogo em si ele não atua tanto tempo, pelo Cruzeiro também, mas pelo Criciúma, ano passado, meu amigo, ele marcou tanto lá no Heriberto Wilson, em Criciúma, como também em São Januário. Acho que foram 4 gols em 2 jogos, se eu não estou enganado, o Bolassi. Então, assim, vai que é o caso aí do Alex Teixeira, que ele fica mais inspirado contra um determinado adversário, o Operário, no caso, vai ser bom para a gente e pode ser até um divisor de águas aí para o Alex, né? Quem sabe ele não engata uma sequência de bons resultados depois disso, né? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso também, Gustavo, e a galera que também está nos assistindo, deixem aí nos comentários sobre essa situação, né? O que vocês lembram desse jogo em si que o Alex Teixeira acabou sendo protagonista, né? Ele, de certa forma, ele conseguiu corresponder às expectativas que se tinha nele naquele momento, nessa partida em específico. Cara, eu lembro muito bem dessa partida, eu comemorei muito, porque como eu disse aí, eu considero essa partida também como a partida do acesso.
Em relação ao Alex atualmente, cara, eu tenho muito carinho pelo Alex, acredito, como boa parte da torcida, assim, por ser um jogador que é cria da base, que voltou num momento ali onde ninguém queria voltar, né? Mostrou de fato que é um cara apaixonado pelo Vasco, mas eu tenho dificuldade de ver como que o Alex pode agregar hoje no elenco, assim. Inclusive, a gente assiste aí nos últimos jogos que a gente cobriu em São Januário, né? O Alex entrou e eu lembro de comentar isso com você, cara. O que que o Alex contribui hoje? Porque é complicado. O Alex não tem mais aquela velocidade que era característica no seu auge. Ele também não é um armador, né? Porque ele já entrou em duas oportunidades, né? Para jogar ao lado do Verratti, ele entrou em uma oportunidade no lugar do Coutinho também. Então, eu acho que a posição do Alex fica meio perdida. Eu acho que o Sim. Alex não se adaptou muito bem a essas mudanças físicas do próprio corpo, né? Porque ele perdeu a Uhum. velocidade e acho que ele não se encontrou como uma outra grande característica para o seu jogo, entendeu? Então hoje é Sim. difícil, assim, cara. Eu fico na torcida, porque, como eu disse, eu gosto muito do Alex. Eu espero que ele entre contra o Operário e faça 5 gols, mas a realidade é que eu vejo isso com uma certa dificuldade, assim. É uma volta onde o pessoal, parte da torcida fica até desconfiado por que que aconteceu, né? Ali a gente sabe que veio com um pacote Coutinho, mas pô, será que era válido? O Alex que já não tinha conseguido render muito bem na sua segunda passagem, na verdade, e voltou aí. Mas como eu disse, cara, é um cara que eu tenho carinho, torço muito aí. Espero que, se acontecer de entrar, que ele faça gol novamente, como você disse, que ele seja o jogador que brilhe contra um adversário específico, que seja o Alex contra o Operário, né, cara? Mas eu quero ouvir o pessoal aí do que está nos acompanhando. Quero, como o Berbert falou, vocês lembram qual foi o sentimento de vocês nessa partida aí? Foi uma partida muito importante. E a expectativa de vocês para o próximo confronto contra o Operário, né? E a gente levantou a bola do Alex. Fala aí, o que que vocês acharam do Alex? Até aqui, né, nessas duas passagens que ele teve pelo Vasco, ele decepcionou vocês. Vocês ainda continuam com carinho pelo Alex, pelo que, pela atitude dele de voltar ali num momento que era muito complicado. Deixem aí embaixo nos comentários. Se inscrevam em ambos os canais, deixem o like e ativem o sininho para não perder, porque é vídeo diário todo dia sobre o Vasco, muitas notícias. Estamos se aproximando aí de Copa do Brasil, o calendário não para, como o Berbert falou, o Super Mundial tá por aí, então é uma partida atrás da outra, né? Precisa compensar tudo. E ainda mais o Vasco agora sem treinador, notícia é o que não falta. Então, para você não perder, se inscreva nos canais, deixem o like e ative o sininho das notificações. É isso, rapaziada. Até a próxima.